Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre dicas de como fazer durante essa quarentena para ajudar aquelas crianças que estão com dificuldades na alfabetização. A gente sabe que não é fácil para os pais essa missão de estarem fazendo esse tipo de trabalho, visto que alguns não são professores, né? E ficam se perguntando, mas eu não sou professor, e agora? O que eu vou fazer? Né? Meu filho vai ficar aqui 2 meses em casa, pode ser que seja até mais, não sei. E mesmo quando ele retorne às aulas, o que eu posso fazer? Então, eu resolvi reunir algumas dicas do que a gente pode fazer em casa para auxiliar nesse processo de alfabetização, de uma forma leve, através do lúdico, da brincadeira, para que a criança não fique tanto tempo longe disso, né? A gente sabe que o nosso universo, a nossa casa, em qualquer lugar que a gente esteja, estamos inundados, né, no mundo letrado. E faz com que a gente nem perceba, às vezes, o que a gente está vivenciando, né? Então, a gente pode muito bem trabalhar com a criança, com o seu filho, com a sua filha, de uma forma bem leve, bem suave, e ao mesmo tempo ele vai se divertir bastante. Então, a gente vai trabalhar com alguns materiais, primeiramente, que você tem em casa, para poder trabalhar com a criança. Eu vou te dar algumas sugestões e dependendo do grau da alfabetização do seu filho, você vai desenvolvendo outras habilidades. Lá na minha página no Face, você vai encontrar diversas propostas e atividades relacionadas a material reciclável, que essa é a minha proposta de trabalho. É materiais de baixo custo para trabalhar com a criança, né? E por que a importância da gente pensar nessa alfabetização não ficar parado, né? Crianças que não têm dificuldades, essa parada não vai prejudicá-la, né? Pelo contrário, nós temos que pensar de que o emocional dela tem que estar muito bem para que ela possa se alfabetizar. Mas aquela criança que tem a dificuldade já propriamente de aprendizagem, para ela se torna um pouco mais pesado, porque ela já sabe dessa dificuldade muitas vezes e vai se tornando uma ansiedade maior essa quarentena pelo fato dela não estar na escola aprendendo. Então a gente vai tentar dar algumas sugestões que eu já apliquei e que funcionam, né? Para que você possa em casa estar aplicando com seus filhos, tá bom? Eu tenho uma menina da rede municipal que ela tem muita dificuldade na alfabetização e eu preparei um caderno pedagógico para ela, né? E a mãe dela está aplicando com ela em casa porque ela não queria aprender, não estava com vontade de aprender e a gente está incentivando. Então a criança que tem dificuldade, ela precisa ser constantemente incentivada. Então agora a gente vai começar com algumas dicas, tá bom? Então, o primeiro material que a gente vai utilizar são as tampinhas, né? Qualquer tipo de tampinha que você tem em casa, a gente pode utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Então, existe tampinha de refrigerante, eu junto muitas tampinhas e muitas pessoas juntam para mim também. Hoje eu vou mostrar essa aqui, mas não necessariamente precisa ser essa daqui, né? Que a gente pode estar trabalhando. Então, eu utilizei, né, para fazer uma cartela de adesivos, mas você não precisa necessariamente usar essa cartela, porque tá tudo fechado, né? É difícil de comprar. E você pode escrever com aquelas canetas de reto projetor mesmo na tampinha, né? Mas eu usei a cartela de adesivos, então eu escrevi na cartela, né? Cada letra e criei então o alfabeto para trabalhar com as crianças. Feito esse alfabeto, da forma como você achar melhor, né? Você vai trabalhar com a criança desde o início do processo. Quais são as vogais, né? Quais são as vogais que a gente tem no nosso alfabeto? Qual é o som? Uma atividade que você pode utilizar com as vogais é pedir para o seu filho, vai lá buscar nos seus brinquedos o que começa com A, com E, com I, com O, com U, né? E trabalhar com a criança, separar, colocar na ordem, né? Aí ela te traz um brinquedo, ó, esse por exemplo, é um ovo. Ovo começa com que letra? Com O, muito bem. Para criança que já tá na fase dos processos mais avançados, né? Falar em termos leigos, né? Nível silábico, né? Silábico alfabético, mas a criança que tá já um pouco mais avançada, você pode colocar as letras da palavra, né? Por exemplo, ovo, termina com que letra? E a criança vai falar para você. Termina com o, que letra que começa? Ovo. E assim você vai na brincadeira, trabalhando com a criança.
né? Através do brinquedo. Outro brinquedo que eu tenho aqui, que meu filho gosta muito. Qual é a letra que começa o Homem-Aranha? Ah, Homem-Aranha começa com um H. Daí a criança vai lá e procura entre todas as letras do alfabeto o H. Eu trouxe também aqui a bonequinha. Que letra começa boneco? Ou qual é o som inicial? Bo começa com, aí a criança vai lá e procura nas letrinhas. Ah, tem o B e tem o O. Muito bem. Boneca, parabéns. E aí, tartaruga. Peppa, então é a criança que gosta de Peppa, por exemplo, né? Tem lá a tal do bonequinho da Peppa, então ela vai lá e vai procurar. Então é uma forma da criança, através da brincadeira, dos próprios brinquedos, ela começar a nomear. Aquela que está aprendendo ainda no processo, a letra inicial, que letra começa. Depois você acrescenta a sílaba. Aquela que já está no nível de aprendizagem, você pode pedir para ela, filho, escreve a palavra toda para mim. Que letra, ou você monta com que letra que está faltando, né? Então tudo isso a gente vai aprimorando no processo da aprendizagem. Uma outra proposta que a gente também pode estar trabalhando em casa, com o que a gente tem em casa, né? É com coisas que eu tenho em casa. Por exemplo, eu fui lá e busquei a gelatina. Meus filhos gostam muito de gelatina. Então, gelatina de morango, por exemplo. Gelatina começa com G. Muito bem, aí vai lá e monta. Vamos montar agora a palavra gelatina. Pega lá as letrinhas. Aí a criança monta gelatina. Ela olhando, aquela que está no processo inicial da alfabetização. Primeiro ano, o pré, crianças que têm dificuldades, que estão lá no segundo, que ainda não leem, né? Então, daí ela vai montando essa palavra aqui, morango. Daí ela vai montar. Que outra coisa que a gente tem, que tem a palavra mo. Aí a criança vai, você pode ir trabalhando com ela. Corre lá na geladeira, vê se tem tal coisa que começa, entendeu? Na interatividade, ó, eu trouxe um outro produto aqui, ó. Por exemplo, ó, esse suco começa com ma. Muito bem, o morango começa com mo. E a maçã, o suco de maçã começa com ma. Entenderam a proposta? É a criança conseguir fazer essas relações que através da brincadeira você consegue fazer. Uma outra ideia, olha só, filho, o que nós tomamos ontem, que a gente toma muito aqui em casa. Tererê. Tererê começa com T, muito bem. E a tartaruga começa com o quê? Com tá. Vamos achar então aqui nas letrinhas o T e o tá? Aí a criança já começa a fazer relação das famílias silábicas através da brincadeira. Uma outra ideia legal para trabalhar também com as tampinhas, porque eu particularmente amo trabalhar com tampinha, né? Você pode fazer vários alfabetos e principalmente repetir letras que a gente usa muito no nosso alfabeto, que nem o L, o B, o M, o R, né? São letras que a gente usa bastante, o S. É pegar figuras, até de livro, de revistas, do que você achar melhor, ou até desenhar com a criança. E ela tem que contar o número de letras numa das atividades. Conta o número de letras. Quantas letras tem? Ah, baralho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, então a gente vai lá e pega a tampinha com o número 7. Ah, muito bem, filho, parabéns. Ou com cartelinhas, né? A relação é sua, né? Ou outra atividade. Baralho começa com Ba. Muito bem. Como é que é o Ba, filho? Ba de quê? Ah, Ba de Batman. Ba de Barbie. Muito bem. Então você vai trazendo essas associações. Escolhe lá no teu brinquedo. O que tem nos sons lá do Ba, Be, Bi, Bobo? Corre lá com ele se ele está no início do processo da alfabetização. Ajuda ele a procurar. Caso ele não saiba, né, esteja lá no início, você ajuda. Se ele já conhece as famílias e você já vê que ele já consegue formar algumas palavras, vai lá e fala, corre lá nos teus brinquedos, vai procurar, corre na geladeira, vamos lá ver no armário o que a gente tem. E assim você vai trabalhando, né, de diferentes formas. Uma outra ideia que eu acho super bacana é trabalhar campos semânticos. Então, um deles que eu já propus aqui várias vezes é o brinquedo, né? Que é aquilo que aproxima a criança. Mas existem outros campos semânticos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, você vai com ele até o banheiro. O que tem no nosso banheiro, filho? Ah, tem escova de dente, tem pasta de dente, tem espelho, tem vaso.
e aí a criança vai nomeando aquelas coisas que tem lá. Você pode usar cartelas com as letras escritas em papel mesmo, e a criança vai colando no ambiente, ou ela pode levar as próprias tampinhas, né? Ou você pode, dependendo do nível de alfabetização que ela tá, vai lá no banheiro e escreve pra mim 10 coisas que tem ali. A criança já começa a escrever, né? Então são ideias que a gente pode estar trabalhando. Pode ser no quarto dela, pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, pode ser no escritório, pode ser na lavanderia, enfim. São campos semânticos que a criança vai trabalhar, que são relações dela. Ela já tem essa relação, ela já conhece. E isso faz com que ajude a brincadeira a se tornar bem divertida. Uma outra dica que a gente pode trabalhar também é a construção de textos e frases, né? Para aquela criança que já está no nível alfabético, que ela já consegue identificar todos os sons e construir pequenas palavras, por exemplo, é interessante a gente já começar a trabalhar com ela formação de pequenas frases para depois ampliar para um texto. Por exemplo, eu tenho aqui, escolhi os brinquedos, vou pegar os mesmos que eu tinha na história, né? Digamos que eu tenho um ovo, a Peppa Pig, por exemplo, e o Homem-Aranha, né? Posso acrescentar a gelatina na minha história, por exemplo. Então, digamos que eu tenho esses 4 elementos aqui. Eu posso começar a minha história contando que o Homem-Aranha, certo dia, estava conversando com a Peppa Pig. Acabou. Essa é uma frase. O Homem-Aranha estava conversando com a Peppa Pig. Como é que a gente pode começar essa história, meu filho? Tava de dia, tava de noite? Que tipo de construção eu posso fazer? Certa noite, estava o Homem-Aranha andando pela cidade e encontrou a Peppa Pig. É uma possibilidade. A Peppa Pig estava então comendo gelatina de morango. E nisso ela deixou cair a gelatina no chão. E o Homem-Aranha escorregou, né? E assim vai ser a criatividade da criança. Primeiro a gente trabalha oralmente para desenvolver isso em relação, né? Relação frase e o contexto, para depois a gente partir para a escrita. A criança pode digitar, pode procurar as imagens no computador e digitar essas frases, né? Para depois haver uma construção e a gente vai ampliando esse vocabulário. A criança mesmo pode ir lá escolher os objetos, você pode ir lá escolher, né? Por exemplo, eu pego o suco aqui e pego a boneca. Que frase que pode sair, meu filho? A boneca estava tomando suco. Essas são as frases mais clássicas que eles fazem. Ok, filho, parabéns. Mas e aí? Aonde que ela estava? Onde que ela conseguiu esse suco? Né? E a gente vai ampliando esse vocabulário, essa construção. E aí a criança vai desenvolvendo. Tanto com a criança que está no início do processo de alfabetização, a gente deve sim fazer essas histórias orais. E vai se ampliando para aquelas crianças que estão no processo de alfabetização já mais avançado. Então, a gente vai explorando isso dali. Então, primeiro escreve as palavras separadas, depois forma-se a frase, a gente leva a criança a entender um cenário daquela história para depois, então, ela poder colocar na prática do papel, tá bom? Uma outra ideia bacana que a gente pode fazer com o material que tem em casa, pessoal. Isso aqui é um pedaço de papel, isso aqui eu digitei porque eu trabalho com atendimento clínico, né? Mas poderia ser feito à mão. Esse aqui é de livro didático antigo, né? Que você pode recortar. E a criança que já está no processo de escrita, ela vai começar então a identificar os personagens e trocar pelos nomes deles. Você pode ter a palavra escrita, né? Então, olha aqui, ó, tem um outro exemplo aqui. Que o gato gosta de correr atrás quer dizer, o cachorro gosta de correr atrás do gato. Eu tenho as frases, eu tenho as palavras soltas. Então, aqui tem a palavra que a gente vai identificar. Então, ó, a moça, a criança descobre. Onde que tá escrito? No caso aqui, eu já coloquei em letra minúscula mesmo, para a criança que já está identificando as letras, né? Como também você pode fazer à mão dos dois tipos, letra cursiva, letra maiúscula e letra minúscula, para a criança já conseguir fazer esse tipo de identificação. E isso aqui foi feito com revista, né? Então, ó, um menino escutou uma cigarra cantar na árvore. Aí a criança tem que começar a ler e substituir os elementos. Tudo feito com coisa que a gente tem em casa, tá bom? Nada que a gente precisa gastar e nessa quarentena não tem o que fazer mesmo, a gente tem que se virar, tá bom?
Vamos para mais uma atividade bem bacana que dá para fazer com o que a gente tem em casa. Isso aqui é um jogo de lince. Vocês devem conhecer o lince padrão, que é um tabuleiro com um monte de figuras, mas eu gosto de construir os meus linces. No caso, as minhas dicas são de alfabetização. Então, esse aqui são 4 tabuleiros, onde eu peguei revistas e desenho, que a gente tem às vezes livrinho de criança, e recortei e montei um monte de figuras, desde as grandes até as pequenininhas. E fiz o saco de palavras ali, né? Então, a criança que está no início da alfabetização, eu posso trabalhar só a primeira letra, né, da palavra. Então, por exemplo, telhado, a criança vai lá e coloca o T de telhado. A criança que já está lendo ou está nesse processo, a gente começa a colocar as palavras aqui em cima. Se tem mais de um filho, você pode colocar 2, 3 para brincar, né? No caso, eu normalmente nos meus atendimentos, a maioria deles é de forma individual, por exemplo, eu trabalho junto com a criança e a criança vai identificando, mas dá para fazer da forma que achar melhor. O ideal, essas foram algumas dicas do que a gente pode estar fazendo com as crianças agora nessa fase de alfabetização tão importante, tão necessário, que a gente pode fazer de uma forma gostosa e que não se torne um fardo para a criança, porque não pode se tornar, né? Não podemos exigir além daquilo em que eles emocionalmente estão agora no momento, né? Então é muito importante a gente fazer tudo na forma do brincar. Quando a criança demonstra interesse, a gente vai deixando sempre um gostinho de quero mais. Amanhã a gente faz mais. Olhem lá na minha página, que vocês vão ver aí embaixo aparecer no vídeo. Qual é a página para que vocês possam estar vendo lá várias propostas e atividades que eu sempre coloco. E hoje eu vou postar mais algumas bem legais, que tem dado certo e funcionado super bem. Abraços e até a próxima!